A primeira edição com 24 seleções coroando a Itália como tricampeã do mundo. No futebol de hoje, a Copa do Mundo de 1982. A 12ª edição da Copa do Mundo foi realizada na Espanha entre os dias 13 de junho a 11 de julho. Foi a primeira Copa do Mundo que teve 24 seleções. Então a gente tinha algumas seleções favoritas. O Brasil vinha com Leandro, Júnior, Zico, Toninho Cerezo, Paulo Roberto Falcão, Sócrates, Éder. Tá? Já vinha a França, vindo do continente europeu, com o Michel Platini, que estava em alta na época. A Alemanha estava com o Rummenigge e com o Paul Breitner, são dois jogadores chaves da equipe alemã. Isso a gente falando da Alemanha Ocidental. Tá? A Argentina era com Passarella, Mário Kempes e o Diego Armando Maradona. E a Itália com Dino Zoff, Antônio Cabrini, Marco Tardelli, Bruno Conti e Paolo Rossi, que vai ser muito falado hoje no episódio. O grupo A tinha Camarões, Itália, Peru e Polônia. Então foram 3 jogos difíceis para a Itália, certo? Ela só se classificou porque teve um gol a mais do que Camarões. E até na época, quando começou mesmo a Copa do Mundo, o técnico Enzo Baezordi, ele ordenou que os jogadores não dessem entrevistas e nem lessem os jornais, porque a imprensa italiana estava muito em cima, então a Itália vinha bem ruim para a Copa do Mundo. Isso até pode ter afetado no começo, mas não chegou a derrubar a Itália na primeira fase, e vocês vão ver que ela não vai afetar a Itália nas fases seguintes. O grupo B tinha Alemanha Ocidental, Argélia, Áustria e Chile. No primeiro resultado do grupo, a Alemanha Ocidental perdeu para a estreante Argélia. Isso foi um dos resultados mais imprevistos da Copa, deu 2-1 para a Argélia. E a Alemanha só se classificou por causa do último jogo, que foi, isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente nas curiosidades, mas foi um jogo contra a Áustria, que era uma irmã, digamos assim, e eles fizeram o resultado, que era 1-0, e começaram a tocar bola, enfim, dizem que foi comprado o resultado, mas convenhamos que isso daí, dentro de campo, foi válido. A Argélia venceu os 2 jogos, mas mesmo assim não passou de fase, então foi a Alemanha e a Áustria que passaram para a segunda fase. Grupo C tinha Argentina, Bélgica, El Salvador e Hungria. A Argentina, que venceu em 78, então a Argentina veio como campeã para essa Copa, perdeu na estreia para a Bélgica por 1-0, mas chegou a vencer os 2 próximos jogos e passou de fase em segundo colocado. O primeiro colocado foi a Bélgica, e a Hungria, no caso que estava como coadjuvante no grupo, fez a maior goleada da Copa, 10-1 em cima de El Salvador, revivendo o espírito de Puskás. A Bélgica, como eu já citei, que ficou em primeira no grupo, ela apenas confirmou a excelente campanha que ela teve na Eurocopa de 80. Então, Bélgica e Argentina se classificando para a segunda fase. França, Inglaterra, Kuwait e Tchecoslováquia integravam. No grupo D, França, Inglaterra, Kuwait e Tchecoslováquia fizeram o grupo da morte, considerado na época o grupo da morte. E o primeiro jogo já foi Inglaterra e França. Os ingleses venceram a França por 3-1. E a França conseguiu se recuperar nos 2 jogos ali que tinha no grupo. Ele chegou a empatar mesmo assim com a Tchecoslováquia, mas venceu o Kuwait. Uma coisa interessante que teve no grupo foi entre França e Kuwait. O que aconteceu? A França fez o gol e um sheik kuwaitiano entrou no campo para protestar contra o gol, e o gol foi anulado pela arbitragem. Então, passou os 2 favoritos do grupo, mas mesmo assim teve essa... Nossa, eu me bobeei agora, legal, velho? Nossa, só faltava uma palavra, cara. Nada a ver, mas vamos fazer de novo, assim. Mas teve essa besteira aí da juizada na época. O grupo E tinha os donos da casa, Espanha, Honduras, Irlanda do Norte e Iugoslávia. A dona da casa já começou, estreou na Copa decepcionando, chegou a empatar, no caso, com a estreante Honduras, só que foi aquela coisa, o gol foi no finalzinho, a torcida já não estava gostando muito do jogo.
passou em segundo do grupo, e o grupo foi liderado pela Irlanda do Norte, né, que chegou ali como zebra no grupo, ganhou da Espanha e empatou os dois outros jogos do grupo e acabou passando mesmo para a segunda fase. No grupo F, mais um candidato ao título, né? A seleção brasileira também tinha Escócia, Nova Zelândia e União Soviética. O Brasil, ele estreou na Copa do Mundo contra a União Soviética. O jogo foi muito duro, foi para a seleção brasileira foi o jogo mais duro, né, dos 3 primeiros. O adversário teve um pênalti no marcado, teve um gol anulado e saiu na frente. Só que a equipe do Tele Santana virou o jogo com o gol do Sócrates e do Hélio. O jogo contra a Escócia e contra a Nova Zelândia foram mais fáceis. O Brasil venceu a Escócia por 4-1 e a Nova Zelândia por 4-0. A União Soviética completou os dois classificados, né, com a derrota para o Brasil, um empate e uma vitória. Com o fim da primeira fase, a gente tinha 6 grupos de 4 times cada e os 2 primeiros de cada grupo se classificavam. Para a segunda fase, diferente dos dias de hoje, o regulamento era um pouquinho diferente. Eram 4 grupos de 3 times cada um e somente o primeiro do grupo se classificava. Então apertou bem para a definição das semifinais e da final do campeonato, né, do campeonato mundial. No grupo 1, Bélgica, Polônia e União Soviética se enfrentaram e a Polônia garantiu a classificação. Ela continuou, né, com o Lato e o Boniek, ela continuou com a boa campanha e venceu, né, um jogo e empatou o segundo e garantiu a vaga mesmo pelo saldo de gols. A Polônia com 3 e a União Soviética com 1. A Bélgica, né, com 2 derrotas deu adeus ao sonho mesmo do título. Não acertou, miserável! No grupo 2, Alemanha Ocidental, Espanha e Inglaterra caíram fazendo ali uma espécie de grupo da morte também, né, nessa segunda fase. E a Alemanha Ocidental desbancou mesmo, né, por soma de pontos a Fury e o English Team e se garantiu na segunda fase. A Alemanha Ocidental provou mesmo esse poder de recuperação, porque a primeira fase não foi tão boa assim, e assim como em 54 e 74, ela desbancou a Fúria, que era a dona da casa, e o English Team, que vinha bem, certo? Então, isso daí, o que acontece? Isso vai muito bem para a segunda fase, e eles, né, tomaram isso como incentivo e carregaram isso para as semifinais. Essa eu me enrolei. Como eu já disse, né, anteriormente, o grupo 3 reuniu 3 candidatos ao título da Copa. A gente tinha a Argentina, que veio mais ou menos da primeira fase. A gente teve o Brasil, que chegou invicto para essa segunda fase. E a gente tinha a Itália, que estava um pouco desacreditada, né, com aquela questão que o técnico mandou os jogadores não interagirem muito com a imprensa. Então, a gente tinha o Brasil como favorito nessa segunda fase no grupo 3. No primeiro jogo, a Itália venceu a Argentina por 2-1, né, ficou com um saldo de 1, e o Brasil venceu a Argentina também por 3-1. Então, o Brasil foi para o terceiro jogo contra a Itália com um saldo maior, podendo empatar. Ou seja, se empatasse, o Brasil estava na próxima fase. Posso dizer para vocês assim, o Brasil chegou muito favorito para passar na vaga e muito favorito para ser campeão depois do primeiro jogo. Então, Brasil e Itália se enfrentaram e bem no começo, né, com 5 minutos, Paolo Rossi, que vai ser o caso do Brasil, fez, né, no cruzamento vindo da esquerda, ele fez de cabeça marcando 1-0. O Brasil, né, encaixou no jogo e o Zico, né, livrou a marcação e tocou pro Sócrates, que foi um dos melhores da Copa, para o Sócrates fazer, empatando a partida. A Itália veio com uma proposta de marcar forte o Brasil, né, visto que a seleção era favorita, e o Toninho Cerezo pegou uma bola, tocou, né, da lateral, a zaga ali não se entendeu, o Falcão e o Luizinho não se entenderam, e o Rossi aproveitou a bobeira da zaga e fez, né, desempatou a partida, fez o 2-1. O Brasil foi para o intervalo perdendo, e no segundo tempo o técnico Tele Santana deu um show nos italianos, né, e ele simplesmente fez o Brasil encaixar, e aconteceu ali uma jogada no meio, o Maestro Júnior fez, tocou para o Falcão fingiu tocar, limpou para o meio e bateu para empatar a partida. O time do Brasil sempre foi muito para frente, o Brasil nunca chegou a se fechar tanto. O que aconteceu foi que no fim do jogo o Brasil retrancou todo o time e num escanteio que por sinal não foi, a bola veio para a área e o Rossi fez o 3-2 e decretou, né, deu números finais à partida.
No finzinho ainda o Oscar tentou cabecear, mas o goleiro Dinosoff tirou, né, passando a Itália para a segunda fase por 2 vitórias ali, e o Brasil caiu como favorito, e isso até hoje, né, falando assim, até hoje o Brasil, essa seleção, né, os entendedores de futebol falam que é um pecado essa seleção não ter ganho uma Copa do Mundo. O último grupo, o grupo 4, tinha Áustria, França e Irlanda do Norte. A França, né, fez jus ao favoritismo do grupo e conseguiu 2 vitórias, né, marcando 5 gols e sofrendo apenas 1. Irlanda e Áustria empataram, né, foi meio que... Esqueci a palavra. Deixa eu estar esquecendo a palavra hoje, cara. Um castigo para a Áustria pelo que ela fez no jogo com a Alemanha. Então a França passou para as semifinais. Na primeira semifinal, o carrasco brasileiro Paulo Rossi fez mais uma vítima. E ele marcou 2 gols para eliminar a Polônia no jogo da semifinal. No outro jogo, né, junto com Brasil e Itália, né, o jogo da segunda fase, Alemanha Ocidental e França fizeram um dos melhores jogos mesmo da Copa do Mundo. O jogo terminou 3-3 e os dois decidiram a vaga nos pênaltis. O jogo foi para a prorrogação, teve, né, gol na prorrogação e o jogo foi decidido nos pênaltis. O jogador francês errou e a Alemanha mesmo se classificou. Na disputa do terceiro lugar entre Polônia e França, a França veio, né, um pouco como favorita, mas o que aconteceu? Eles não conseguiram segurar os Águias Brancas, que repetiu o feito mesmo de 74 e ficou no terceiro lugar na vitória por 3-2 em cima da França mesmo. A final criou muita expectativa porque vinha de um lado a Itália, que, né, desbancou gigantes, né, do futebol, e do outro lado veio a Alemanha, que veio com uma campanha muito boa também. No primeiro tempo foi um 0-0 ali que não teve muita graça. No segundo tempo a Azurra veio para cima, abriu 3-0, né, no segundo tempo, e a Alemanha só conseguiu descontar ali, fechando o placar em 3-1. A Itália foi campeã, vale ressaltar muito bem que a Itália foi campeã desbancando 3 favoritos: Argentina, Brasil, né, que seriam os 2 favoritos ali, e a Alemanha Ocidental, que veio com uma campanha, né, que é rival. Então a Itália foi campeã com muito mérito dessa Copa do Mundo de 1982. Não vale fazer que nem aquele time francês, coloca o nome aqui do lado. Não, poder então. Então, algumas curiosidades da Copa do Mundo de 82. 5 nações faziam sua primeira participação no Mundial. Seria Argélia, Camarões, Honduras, Kuwait e Nova Zelândia. Na partida entre Itália e Polônia, que foi em Vigo, foi tocado Queixumes dos Pinos, que é o hino da Galícia, ao invés de Mazurek da Brovskiego, por erro. É que você acertou o nome do bagulho. É que eu me perdi. Sendo que depois, né, do hino da Itália, o hino polonês foi tocado ao mesmo tempo que o hino da Espanha. Esse erro, né, ele vai se repetir depois na Copa do México. Como eu falei anteriormente, teve aquele jogo entre a Alemanha Ocidental e a Áustria, que teve aquela conveniência, né, que eles fizeram. Então o que aconteceu? Tá? Vamos resumir um pouquinho para vocês. Os alemães, eles precisavam da vitória para tomar a vaga da Argélia, certo? E essa vitória classificava também a Áustria. Então quando o Fischer fez 1-0, né, placar que estava garantindo, né, as 2 seleções que estavam jogando na fase seguinte, os 2 times começaram a descaradamente tocar a bola no meio de campo. Depois do jogo, né, numa entrevista, o jogador Hans-Peter Briegel confirmou a armação mesmo, né, e pediu desculpa aos argelinos. Não adiantou, mas pediu desculpa, né? Então, de novo, como eu falei anteriormente, o príncipe do Kuwait, naquele jogo entre França e Argélia, o príncipe do Kuwait, Farhad Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, não se contentou em apenas invadir o campo para anular aquele gol da França, né, quando o time do Kuwait estava perdendo por 3-1. Ele tomou o 4º gol e esse gol estava claramente impedido. No dia seguinte do jogo, ele chegou a falar
que a FIFA era acusada, no caso era dominada por uma máfia, né? Falou besteira ali e foi punido pela própria entidade em 11 mil dólares estadunidenses. Você vai ter que dar um jeito de arrumar isso depois. 11 mil dólares estadunidenses. Outra curiosidade, né, aproveitando que a gente está falando do Kuwait, na época o técnico Carlos Alberto Parreira era o técnico da seleção. Essa curiosidade agora é para aqueles que acreditam, né, que tem superstição. Todas as vezes que o Brasil fez o caminho hotel-estádio, estádio-hotel, sempre foi o mesmo. Ele sempre saiu do hotel, foi para o estádio por um caminho e do estádio para o hotel por outro. O que aconteceu? No fatídico dia 5 de julho, que o Brasil perdeu mesmo para a Itália por 3-2, na hora de ir para o estádio, o ônibus pegou o caminho da volta. Ou seja, ele não foi pelo caminho da ida e sim pelo da volta. E para, né, completar isso tudo, naquele dia a TV não funcionou. Tá? Então desde o início da Copa, naquele jogo do 5 de julho, o Brasil não posou para foto no começo do jogo. Então tá aí, né? Se você acredita em superstição, eu acredito que foi isso que tirou o Brasil da Copa. Então galera, alguns dados da Copa do Mundo da Espanha. No total a gente teve 146 gols em 52 partidas. Fazendo a média ali dá 2,81 gols por jogo. Uma média bastante alta ali para a competição. O melhor marcador, no caso que é o artilheiro, foi o Paulo Rossi, né, o carrasco do Brasil, 6 gols. Metade desses gols só foi no jogo contra o Brasil. A média de público foi 40.571 pessoas por partida, né? E as premiações, como a gente sabe, a Itália foi campeã e a Alemanha Ocidental foi a vice-campeã. O melhor jogador da competição foi o italiano Paolo Rossi. O melhor jogador jovem, né, foi o Manuel Amoros, da França. E o troféu Fair Play, né, que para as seleções ali que tem menos cartão, né, que tem menos confusão, veio para a nossa seleção canarinha. Então galera, esse foi o Futegold. Se você gostou, eu sugiro que você acompanhe o Subiu a Bandeira, o nosso canal, para mais vídeos aí que a gente vai estar tendo mais para frente. E é isso por hoje. Tamo junto, até mais. Já pode cortar isso aí, né, se eu quiser.